Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje, dia 9 de julho de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia é do G1. Ministro do STJ concede prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e a mulher dele, que está foragida. Matéria assinada pelo Márcio Falcão e pela Fernanda Vivas da TV Globo de Brasília para iniciar o Resumo News dessa quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. Então o ministro João Otávio Noronha, que é presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu nessa quinta-feira, dia 9, conceder prisão domiciliar ao Fabrício Queiroz e a mulher dele, a Márcia de Aguiar. O Queiroz que está preso desde o dia 18 de junho, quando a PF deflagrou a Operação Anjo, e aí o ex-assessor do Flávio Bolsonaro, o filho do presidente, está preso desde então. O relator do caso é o ministro Félix Fischer, mas o Noronha analisou o tema porque, pelas regras do tribunal, pipipipopopó, o presidente do STJ é o responsável por decidir sobre essas questões urgentes no recesso. O Queiroz que é alvo da investigação sobre os esquemas das rachadinhas. A defesa do Queiroz informou à Globo News que ele cumprirá a pena na casa dele no Rio de Janeiro, na Taquara. Os pedidos de liberdade do Queiroz e da Márcia chegaram ao STJ no dia 7, ou seja, anteontem, né, na terça-feira, após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ter decidido, né, enviar o caso ao Tribunal Superior. Então, no pedido de liberdade, a defesa do Queiroz usou como argumento o, abre aspas, atual estágio da pandemia do coronavírus, fecha aspas. E os advogados disseram também que o Queiroz é portador de câncer no cólon e que recentemente ele submeteu-se à cirurgia de próstata. Outro argumento utilizado na defesa é, que a documentação comprovaria que o Queiroz passou por uma cirurgia 2 meses atrás. E os advogados dizem que, porém, eles não conseguiram prontuários, laudos e relatórios médicos porque a Santa Casa da cidade paulista de Bragança Paulista exigiu que houvesse, abre aspas, determinação legal, fecha aspas, para a entrega dos documentos. Em 2019, o Queiroz ele fez um tratamento lá no Albert Einstein, né, um grande hospital aí famoso por atender gente com muito dinheiro em São Paulo, e ele pagou R$ 133.500 em espécie por uma cirurgia. Então essa notícia é interessante por quê? Porque a mulher dele conseguiu um habeas corpus, ou melhor, ela conseguiu prisão domiciliar estando foragida. Isso é muito bizarro, porque ela não se entregou pra justiça, ela tá foragida, ela não se entregou, ela não tá presa, ela tá fugindo da justiça e ela conseguiu prisão domiciliar. E o outro argumento da defesa, que é a questão da saúde do Queiroz, também é muito furado, porque ele tava fazendo churrasco, ele tava bebendo, parece um pouco golpe. A próxima notícia também é do G1. Prefeito de Seul, na Coreia do Sul, é encontrado morto. Então vamos lá, essa é uma notícia estranha, obscura, né? A polícia da Coreia do Sul confirmou nessa quinta-feira, dia 9, eu tava observando ali alguns tweets do Felipe Figueiredo do Xadrez Verbal, ele tava falando sobre o desaparecimento do Park Won-sun, que é o prefeito de Seul, mas acabou que o Park Won-sun foi encontrado morto, né? Após quase 8 horas, o prefeito de 64 anos da Coreia do Sul, da capital da Coreia do Sul, o corpo dele foi encontrado perto do Monte Bugak, ao norte da capital do país, Seul. De acordo com relatos da imprensa lá da Coreia do Sul, o Park deixou a residência oficial dele por volta das 10h40 local, né? Então aqui era de madrugada, usando um chapéu preto e uma mochila. E ele havia cancelado o encontro que ele tinha agendado para amanhã dessa quinta-feira lá na Coreia do Sul. Depois disso, ele não apareceu mais. E segundo a agência de notícias Yonhap, ou Yonhap, enfim, eu não sei pronunciar direito, a filha do Park acionou
a polícia após ele receber uma mensagem que parecia um testamento do pai dela. Ela procurou os policiais lá pelas 17h17, só que no horário local deles, então era 5 da manhã em Brasília, e disse que o telefone do prefeito estava desligado. Então, os policiais iniciaram uma busca no distrito de Sungbukdong, ao norte de Seul, a capital da Coreia do Sul, e foi lá nesse local que o último sinal do celular do prefeito foi detectado. Cerca de 600 agentes de segurança, além de drones, cães de busca, essa galera toda aí foi mobilizada na operação, e aí o policial Choi Ik-soo, da Polícia Metropolitana de Seul, disse que não há indícios de homicídio. Além disso, embora a filha falou que tenha recebido uma mensagem parecida com um testamento, as autoridades não encontraram algo que confirmasse um suicídio do Park. As causas da morte e o motivo do desaparecimento dele ainda não foram revelados. Para contextualizar, o Park ele governava Seul desde 2011. Na imprensa local, o político era enxergado como um potencial candidato à presidência do país nas eleições marcadas para 2022. E de acordo com o The New York Times, de acordo com o The New York Times, na quarta-feira, 2 redes de TV coreanas noticiaram que o Park estava sendo processado por uma secretária por assédio sexual. Porém, as 2 redes de TV atribuíram a informação a fontes na polícia e, oficialmente, a polícia não fez nenhum comentário. Então, um caso muito obscuro, um caso muito complexo, até porque lá do outro lado do mundo a gente não tem muito acesso à informação, só o que chega, na maioria das vezes, pela agência Reuters, né? Então, a gente não sabe o que aconteceu, mas foi muito estranho. A próxima notícia também é do G1. Crivella diz que só libera praias do Rio após vacina e vai multar em R$ 107 quem estiver na praia. Então vamos lá, rapidinho passar por essa notícia. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, detalhou hoje como será a nova fase de flexibilização da economia lá no Rio de Janeiro. A partir do próximo fim de semana, a prefeitura diz que vai multar os banhistas que desrespeitarem a regra de não permanecer nas praias. Abrindo aspas para o Crivella, vamos multar a partir desse fim de semana em R$ 107 por crime de desobediência. Segundo o Crivella, a permanência de banhistas nas areias da praia só deve ser permitida após a vacina contra a Covid-19. Abrindo aspas para ele de novo, nós esperamos que a vacina chegue bem antes do verão. Esses locais em que não dá para ficar de máscara tendem a ficar para depois da vacina. Porém, essa liberação aí do Rio não é só em relação às praias. O primeiro estágio da terceira etapa permite também que bares e restaurantes sirvam clientes nas mesas, libera mais atividades na areia e permite reabertura de academias. Lá no Rio de Janeiro, atualmente, 71,6% dos leitos de UTI da rede pública estão ocupados e 89% dos leitos de UTI da rede privada também estão ocupados. E é claro que esse perfil nunca passará a mão na cabeça de Marcelo Crivella. Não era para estar tendo recuperação da economia em nenhum lugar no Brasil hoje. Não era para estar tendo. Não era para abrir bar. O que passa na cabeça da pessoa que resolve ir no bar, né, beber uma cerveja, comer um salgado no meio de uma pandemia, né? Enfim, o mundo é muito estranho. E agora 2 rapidinhas para fechar o episódio de hoje. A primeira é que o fundador Ricardo Eletro, o alvo da operação contra a sonegação fiscal, ele foi liberado pela justiça. Então o Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro, foi solto pela justiça e mais cedo ele prestou depoimento. Ele também disse que fará uma live na semana que vem para se explicar. Vamos ver o que ele vai falar em relação à sonegação de impostos. E a outra rapidinha é que o apresentador Dudu Camargo do SBT, ele foi procurado pela polícia na manhã dessa quinta-feira nos estúdios do SBT. De acordo com a jornalista Fábia de Oliveira, do jornal O Dia, os agentes foram ao local levar uma intimação pro Dudu depor sobre o desaparecimento de um casal de fãs. Eles ficaram sumidos por um tempo e aí eles reapareceram e, segundo a Fábia de Oliveira, a polícia queria saber se o Dudu estava envolvido no caso, porque eles conversavam com o apresentador pela internet.
Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos, o boca a boca é fundamental pra gente. Se inscreve se você estiver escutando no YouTube, se você estiver escutando em algum dos milhares aí de agregadores de podcast ao redor do mundo, você assina o feed para não perder episódios novos. Também não esquece de seguir a gente nas redes sociais e de assinar o outro feed do outro podcast da família Resumo ETEC Podcasts, o República dos Bananas, que em breve tem episódio, hein? Eu prometo, mas em breve, só amanhã mesmo tem episódio novo do República dos Bananas. É isso, vou ficando por aqui, amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!